Fala pessoal, tudo bem? Movimento DCPD, com muito orgulho, traz aí uma podcast light, né, de cada produto. Na semana passada aí tivemos uma situação atípica na sexta-feira por volta das 16 horas. Tempo, não sei se foi um ciclone, um tufão, o que foi, mas causou um caos na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. E baseado nisso, né, eu venho pensando, tem uma estrutura DocSeg muito importante, o Paulo Ferreira, meu parceiro, um operacional raiz, né? Eu vou fazer algumas perguntas para ele, por isso que eu vim nesse programa excepcional, porque é um alerta na contingência. Paulo, tudo bem, meu amigo? Tudo aqui. Bom dia. Bom dia, pessoal. Como é que é tratar a operação numa situação que acontece, estava tudo bem, 4 horas da tarde o negócio muda. E aí a gente sabe que tem escala, que tem rendição, que tem vários fatores, né? Pessoal chegando, indo para trabalhar. Como é que você lida com isso, meu amigo? Bom, primeiro a gente tem que contar com a estrutura da empresa, né? E a DocSeg, modéstia à parte, nos dá uma estrutura fantástica. A diretoria investe todo dia em tecnologia, condição para os funcionários, atendimento personalizado para cada cliente. Então, esse é o primeiro passo. Segundo é ter um plano de contingência, mesmo numa situação que ninguém imagina que pode acontecer. Mas você imagina que problemas podem existir, você tem que ter um caminho. Então você está me dizendo que, independente do teu dia a dia, você e teu time operacional já montam um plano de ação e deixam ele guardadinho na gaveta, é isso? Exatamente. Boa. É óbvio, né, que desta vez aqui foi uma coisa que fugiu qualquer condição que a gente já tenha enfrentado. Mas a gente já enfrentou situações em que, em um momento ou outro, tivemos queda de energia numa região isolada, e a partir dessa experiência nós criamos planos de contingência. E ele dessa vez Se fez presente. abriu para um leque aí enorme, né? Porque a cidade foi um plano de guerra. Mas conseguimos porque tínhamos estrutura, primeiro, física. A empresa conta com uma estrutura física muito boa, tecnológica. Nós temos uma área aqui de tecnologia que atua 24 horas por dia. Nós temos uma equipe de monitoramento que atua 24 horas por dia. Tivemos queda de energia e com isso tivemos queda de internet, mas nós temos um sistema interno na empresa que nos permitiu colocar tudo em funcionamento. E os condomínios onde, ou clientes onde não tínhamos essa condição, foi disponibilizado equipe física. E essa equipe física aí são os colaboradores, né? Você vê, pessoal, como é importante o que o Paulo está dizendo. Isso são possibilidades da empresa, né? São diferenciais ocultos da empresa, que o cliente não enxerga, né? E o novo cliente, até perceber essa situação, que a empresa por trás tem todo esse aparato tecnológico de operação, mão de obra, ele acaba ficando sem possibilidade de salvação num momento que é um momento tão delicado como esse, né? Então a DocSeg ela vem num caminho bem estruturado, né, Paulo? E eu falo para você que é importante essa tua conversa para até como dica, né? Não, até Até para como dica. os parceiros, né, de, de ramo de atuação, se precisarem de dicas, inclusive, contem com a gente, né? Nessas horas a gente tem que compartilhar, porque a gente sabe que um momento como esse, o cliente final lá, ele precisa de uma solução. E aí a expertise conta. Conta muito. E isso que é importante. Você está dizendo também outro ponto legal. Abre aí a dica, não tem barreira, Não, ajuda, porque multiplicar esse segmento é muito importante. Eu falo muito isso também do lado comercial, né? A gente vem numa conversa muito intensa, né, alguns meses, realmente levando essa consideração na mesa, né? precisa. Está num movimento mais aberto, de troca de ideias,
Acho que essa questão da concorrência, ela existe, mas Tem que ser saudável. tem que ser saudável, né? Tem que ser saudável. Tem que ser bacana. Compartilhar ideias, compartilhar vivências, né? E contar com o material humano, né? São os colaboradores. Isso que a gente está fazendo aqui, acho que o movimento DCPD está trazendo uma realidade no mercado de tentar abordar e falar sobre o tema, né? Dessa forma, dessa contingência, você falou algumas coisas importantes que as empresas menores podem pegar como lição de casa, de estruturar uma contingência, né, precoce, né, vamos dizer dessa forma. Então você já sabe que se um dia ocorrer, você já está com plano de ação. Está com plano de ação. É uma brigada, né? Exatamente. Né? Então, Paulo, fico muito feliz e orgulhoso com esse pensamento teu e da empresa, né? A DocSeg está um ponto à frente nesse quesito, né? Nesse quesito. As áreas aqui internas se falam, né? Todos os departamentos estão sempre imbuídos em trazer soluções. Nós sentamos mensalmente com todas as áreas para conversar, trocar ideias, alinhar pontos que às vezes, aquilo que você disse, lá para o cliente não aparece, né? Aparece simplesmente o serviço final, mas por trás disso tem muita coisa, muita coisa. Você quer deixar um recado para esse teu time que trabalhou intensamente, que te ajudou nesse final de semana típico aí? Nossa, Tá aqui, ó, tá à disposição de você falar. Talvez seja o ponto principal aqui dessa nossa conversa. Eu falei aqui da questão tecnológica, eu falei aqui do investimento que a empresa faz massivamente em estrutura para que a gente possa trabalhar e tudo mais, mas sem esse time que nós temos aqui dentro, todos, não aconteceria. Pude contar com todo mundo, no momento que nós precisamos, todo mundo estava disponível para atuar, para atender o cliente da melhor forma, e isso não tem preço. Você sabe que eu estava conversando com o Paulo, do Venâncio, e ele acho que te mandou até no WhatsApp. Eu achei muito bacana. Tá mudando lá, sempre muda, um funcionário ou outro e tal. E a correria do dia a dia da operação não é fácil, pessoal. Né? Então, mas ele, de uma forma muito bacana e orientada pelo Paulo, e o resto do time com certeza faz a mesma situação, ele falou, Duque, deixa eu te mostrar, com todo orgulho, né? Mostrou o WhatsApp do cliente com a foto do funcionário novo, falou, ó, é esse que vai chegar, já está treinado, habilitado a assumir o posto. Exato. Quer dizer, eu achei muito legal, né? Porque geralmente fazem esse checklist, deixam lá fixado, e às vezes trocam um funcionário e o cliente nem está sabendo, né? Esse é um processo, né? Esse é um outro ponto, né? É um ponto operacional importante, né? Nós aqui do mercado sabemos, né, o quanto é rotativo, a gente sabe que existem problemas, todo mundo um dia ou outro tem um problema com a falta, e o mais importante dessa área é, primeiro, ter um colaborador de reserva. Esse colaborador tem que estar preparado para assumir aquele posto e o cliente não pode ser pego de surpresa. Então, essas informações são mandadas de forma antecipada para ele. No primeiro momento do dia, mesmo que a falta seja daquele dia, imediatamente a supervisão já encaminha. E não é uma foto, é uma carta de apresentação. Ótimo, melhor ainda. Ali aparece a foto do colaborador, dados do documento, mini currículo ali. Mini currículo dele. Então, quando o cliente final ali, o condômino, está descendo ali, ele se depara com o colaborador, ele já sabe quem é pela foto, ele identifica o nome. Isso é o cuidado do cliente, né? Isso é o cuidado do cliente. Bom cliente, né? Cliente. Aquilo que eu sempre disse para você, cuidamos do cliente como se ele fosse único. Uma frase importantíssima. Sempre repita isso, meu amigo, por favor. Me agrega muito. Então, Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço. Esse foi um podcast light, como eu disse no começo, mas com um conteúdo muito importante, lidando com uma intempéries aí que aconteceu, uma fatalidade, tem muitos bairros ainda sem energia, hoje é terça-feira, né? Uma pena, infelizmente, a
gente fica na mão de algumas empresas, né? E é um monopólio, mas esse vídeo traz uma certeza que esse compartilhamento de informação é para você que está iniciando uma empresa de serviços, é para você que realmente fala da satisfação do cliente, e o Paulo gentilmente sempre nos traz e nos brinda com essa expertise, que para mim é um dos caras operacionais mais raiz que tem no mercado. É uma referência. Paulo Ferreira, referência operacional, gerente geral de operações do OutSeg. É um orgulho estar ao lado dessa pessoa, desse colaborador ímpar. Muito obrigado, Paulo. E para nós, como é Light, voltamos numa outra situação de podcast. Muito obrigado, ouvintes, seguidores. E o Duque se despede daquela forma do dia a dia, né? Um abraço. Até logo.